Pois é, falei que era rapidinho, voltamos, estou aqui de novo para continuar o assunto políticas públicas de educação, segunda parte da aula. Na primeira parte, lembra, nós vimos as influências do Banco Mundial, partimos da Constituição e vimos o Plano Nacional de Educação e as suas 20 metas. Agora, a gente vai estudar uma política que foi citada na aula, na parte anterior da aula, que é a política associada ao IDEB, Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Isso aqui é uma parte muito importante das políticas públicas. Continue aí anotando o que você tiver que anotar. Quem quer fazer concurso para supervisor, orientador, gestor, isso aqui tem questões garantidas na prova, assim como para a questão do magistério, tá? Mas especialmente esses outros cargos técnicos de assuntos educacionais, é muito bom prestar atenção nessa questão. Então, a gente sabe que vai falar de um índice. E esse índice vai olhar para a perspectiva do desenvolvimento, mas desenvolvimento marcado por índice. Então, tem uma perspectiva aqui que é quantitativa, porque vai mostrar algum crescimento ou não, né, através de indicadores. E a gente está falando sempre da educação básica. Então, só para a gente saber, ele foi criado em 2007. Primeira vez que o índice foi criado em 2007, justamente com a ideia de medir a qualidade de cada escola e de cada rede de ensino, tá? Então, a ideia do IDEB é essa, acompanhar a qualidade. A gente viu no Plano Nacional de Educação, nas legislações anteriores, essa ideia de você pensar em qualidade, qualidade, qualidade. Para quem trabalha com a questão quantitativa, é possível você medir também a questão da qualidade por esse viés. E é isso que o IDEB se propõe. Então, o indicador ele é calculado com base em algumas coisas. Entra o desempenho do estudante nas avaliações do INEP, a gente vai ver que avaliações são essas, tá? E também em taxas de aprovação. Taxa de aprovação. E uma outra questão que a gente vai discutir aqui mais para frente, que entra também a taxa de evasão, tá? Se o aluno sai da escola, o IDEB cai. Então, para que o IDEB de uma escola, o IDEB de uma rede crescer, é preciso que o aluno aprenda, que ele não repita o ano e que ele frequente a sala de aula. Então, ele aprende e eu vou ver esse aprender baseado no desempenho que ele tem na prova, né? Ele não pode repetir de ano. A repetência também faz com que o IDEB da escola ou da rede caia. E ele tem que estar frequentando a escola, porque se ele se evadir, se ele abandonar, mais uma vez, o IDEB cai, tá? Então, o índice é medido a cada 2 anos. Vocês lembram que no próprio Plano Nacional de Educação, a gente falava dessa questão, né? De que o sistema de avaliação da educação básica, a cada 2 anos, tinha que produzir um índice. Pois é, então, o índice é medido a cada 2 anos. E o objetivo é que o país, a partir do alcance das metas municipais e das metas estaduais, tenha nota 6 em 2022. Então, o objetivo é o 6. Se a gente for lembrar do Plano Nacional de Educação, era 6 nos anos iniciais, né? No final dos anos iniciais do ensino fundamental. Então, você tem que pensar nessa média 6, porque ela é considerada uma meta que fala de qualidade de ensino em países desenvolvidos. Os países desenvolvidos também passam por sistemas de avaliação de rendimento, essas avaliações em larga escala, e o conceito que eles têm, a nota que eles têm é justamente essa, a média da nota é 6. Então, por isso que o 6 foi adotado aqui como uma meta, um sonho lá desejado para a educação brasileira, né? Porque a gente está pegando um índice que internacionalmente é conseguido enquanto média para a educação básica, tá? Então, eu disse para vocês que ele começou, o IDEB surge em 2007. Mas para ele surgir em 2007, ele teve que usar dados. Que dados foram esses? Foram dados levantados em 2005. Então, o que acontece? A média nacional do IDEB, em 2005, foi de 3,8 nos primeiros anos de ensino fundamental. Então, a primeira medição de 2005 estava lá. Então, eu vejo agora a medição de 2007, para poder começar a criar índices, né? Para poder começar a criar essas diferenciações. E em 2007, a nota subiu para 4,2. Tá? E ultrapassava. Quer dizer, essa nota ultrapassava as projeções. As projeções apontavam para 3,9 nesse período, de 2005 a 2007.
3,9, então, seria o que se esperaria de 3,8 para 3,9, mas na realidade foi para 4,2. Aí a gente pode pensar, nossa, que maravilha, então o caminho da educação está todo fantástico, trilhando maravilhosamente bem. Calma, 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 porque a gente vai ter algumas surpresas aqui ao longo dessa aula, tá? Então, preste atenção. A fixação da média 6 a ser alcançada considerou o resultado obtido pelos países da Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Econômico, OCDE. Olha que coisa interessante que essa organização é, né? Então, você vê, Cooperação e Desenvolvimento Econômico, uma organização voltada para essa questão econômica, pensando em médias para a educação, para a avaliação das escolas, né? Pois é. Então, quando se aplica a metodologia do IDEB em seus resultados educacionais, então 6 foi a nota obtida pelos países desenvolvidos, que ficaram entre os 20 mais bem colocados no mundo. Então, o que se faz com esses indicadores? A partir da análise dos indicadores do IDEB, o que o MEC fez? Ele começou a oferecer apoio técnico ou financeiro, com ajuda, com programa, com formação, com orientação técnica, mas também financeiro, tá? Aos municípios com índices insuficientes de qualidade de ensino. Então, aqueles municípios que não alcançavam o índice mínimo, ou que estavam muito abaixo, os piores municípios com as médias mais baixas, eles tiveram a ajuda do MEC para que pudessem reverter essa situação, tá? O aporte de recursos se deu a partir da adesão, e aí o município tinha que aderir a esse compromisso, todos pela educação, e também da elaboração conjunta de um plano de ações articuladas, que é o PAR. Então, ok, então o índice, ele serviu não só para documentar ou para mapear uma situação, mas também para servir de elemento para que o MEC pudesse investir, seja com dinheiro, seja com tecnologia, com informação, com formação, para que os municípios conseguissem sair da situação em que se encontravam para avançar na perspectiva das suas médias, das notas dos alunos, do desempenho dos alunos, da frequência, da aprovação, para que eles pudessem ter, então, o seu índice melhorado. Se a gente for pensar nessas metas, dentro do Plano Nacional de Educação, na parte das estratégias, a gente tem aqui as metas para os próximos anos. Ó, a gente tem, lembra que o plano é de 2014, por isso que a gente tem aqui a meta de 2015, 2017, 2019 e 2021, respeitando a ideia da própria lei, que é de ter um intervalo sempre de 2 anos. Né? Então, de 2 anos, ó, você pode observar que esse intervalo de 2 anos foi mantido. Então, olha só, a gente tem médias para os anos iniciais do ensino fundamental, para os anos finais do ensino fundamental e para o ensino médio, porque a gente não pode esquecer que o Enem também é uma prova que vai dar esse tipo de informação. Então, vamos lá. O IDEB, em 2015, nos anos iniciais do ensino fundamental, foi de 5,2, que a meta foi de 5,2. Em 2017, a meta é de 5,5. 2019, 5,7. 2021, 6. Lembra que a meta para os anos finais, para os anos iniciais do ensino fundamental é justamente essa, 6 países desenvolvidos, lembra? Olha só o que acontece, como esse cenário muda um pouquinho quando a gente vai falando dos anos finais do ensino fundamental. Então, em 2015, 4,7. Essa era a meta. 2017, 5. 19, 5,2. 2021, 5,5. Porque a gente está falando das metas que são trabalhadas de acordo com o Plano Nacional de Educação. Metas nacionais, tá? A mesma coisa, ensino médio. 2015, a meta foi 4,3. 2017, 4,7. 2019, 5, para que em 2021 alcance-se, então, 5,2. Ok, vamos ver o que se conseguiu em relação ao ano que já passou? Vamos lá. 2015, tá? Então, a gente sabe, a meta para 2015, tirando daquele quadro, era 5,2. Mas olha o que nós conseguimos, 5,5. Então, ficou-se num patamar para além daquilo que era esperado como meta para o IDEB.
Nos anos finais do ensino fundamental, a meta era 4,7. Olha a meta que foi alcançada, 4,5. Portanto, ficamos abaixo daquilo que era esperado. No ensino médio, a situação ainda é mais complexa, porque a meta era 4,3 e o resultado do ensino médio como um todo foi de 3,7. Ou seja, aqui a gente tem 6 pontos percentuais de diferença e aqui a gente tem 8 pontos percentuais de diferença. Então, a gente tem uma mudança, uma diferença muito grande ainda para aquilo, desculpa, aqui só tem 2 pontos de percentuais de diferenças e aqui a gente tem muito mais, né? Ó, fiz uma conta doida aqui, né? Mas isso é para a gente ver o que um índice pode nos ajudar a olhar para uma situação, seja de uma escola, seja de um município, seja de um país, para entender o quanto o país ainda precisa crescer, se nós quisermos compará-lo dentro desse parâmetro dessa educação, nessa perspectiva neoliberal, que padroniza e que deseja que os alunos, de uma forma geral, tenham determinados conhecimentos que são validados e que são considerados como aqueles conhecimentos importantes para aquela população, ok? Esse é o resultado de 2015. A gente sabe que a próxima medição é agora 2017, mas obviamente não tem o resultado ainda. Então é interessante acompanhar a meta para o ano e o que foi realmente o resultado alcançado em todos os anos, para que a gente possa acompanhar também os investimentos em educação, os resultados desse investimento, o envolvimento das pessoas, porque lembra que a gente não está falando só de desempenho em prova, a gente também está falando de frequência e a gente também está falando de índices de aprovação e de índices de reprovação, tá? Então, vamos lá. Como é que a gente calcula isso aí? Lembra que isso tudo faz parte desse sistema de avaliação da educação básica que nós vimos lá no Plano Nacional de Educação. Então, o CIEB foi criado na década de 90, ó, está velhinho, né? E ele tem sido executado desde então a cada 2 anos, tá? Então, tem por objetivo avaliar a qualidade da educação básica no país e nos estados. Como ele foi criado muito antes da gente falar de DEB, o que o SAEB organizou inicialmente? Ele criou uma prova para ser aplicada em amostras, ou seja, ele não pega todos os alunos, ele não trabalha com a ideia de toda a população, da universalização, ele trabalha com amostragem. Então, avaliando o desempenho de uma amostra de alunos da 4ª série, que a gente chama de 5º ano, da 8ª série, que a gente chama de 9º ano do ensino fundamental, e do 3º ano do ensino médio. Então, os primeiros exercícios em relação a essas avaliações externas, veio com essa prova SAEB, que faz parte dentro desse sistema, tá? Então, essa prova, lembra, o caráter dela é um caráter de trabalhar com amostras. Trabalha com randomização. Não sei se vocês estão habituados com essa palavra, randomização, é como se fosse um sorteio. É um grande sorteio eletrônico. A partir de algumas categorias que são colocadas. Então, você vai sortear dentro de algumas características específicas. Então, a prova SAEB, ela não é uma prova só para a rede pública. Ela é uma prova que atinge a rede pública e também a rede privada. Portanto, por amostras, tem-se um resultado que é o resultado SAEB, tá? Se a gente for pensar o sistema de avaliação básica inteiro, o SAEB, a gente vê que essas avaliações em larga escala para a educação básica estão vinculadas justamente ao sistema. E a gente tem 3 tipos de avaliação principais: a NEB, a ANRESC, ou então a Prova Brasil, e a ANA. Então, tá aqui um esquema, tá? Essas imagens são imagens do próprio MEC, tá, gente? Que eu estou tirando tudo de lá, porque lembra que lá é o principal referencial para você ter conhecimento desses assuntos. Então, tá aqui o sistema de avaliação da educação básica.
Quando a gente fala do ensino fundamental, o que a gente tem? A gente tem a ANEB, Avaliação Nacional da Educação Básica. A gente tem a ANRESC, que é também a Prova Brasil, Avaliação Nacional do Rendimento Escolar. E a gente tem a ANA, que é a Avaliação Nacional da Alfabetização. A gente vai estudar um pouquinho mais de cada uma delas para vocês entenderem esse sistema. Agora, vocês precisam conhecer todas essas avaliações. São avaliações institucionalizadas, avaliações externas e de larga escala, e que vão produzindo índices que precisam ser interpretados, mas que são uma forma de se acompanhar e de se buscar um processo com mais qualidade dentro da educação. Vamos lá, continuando. Avaliação Nacional da Educação Básica, ANEB, aquela primeira parte da imagem que eu mostrei para vocês, tá? Então, ela é aplicada de forma amostral, lembra, amostra é aquela... Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio de Carvalho, com muita satisfação, muito orgulho, estou aqui para lhe apresentar a nossa isolada de conhecimentos pedagógicos aqui da La Concurso, né? Antes de mais nada, eu peço licença, você estava assistindo no vídeo aí, ou do professor Bodão, ou da professora Márcia Gil, mas esse vídeo, nós temos a intenção de ser apenas um vídeo demonstrativo, para você conhecer a qualidade dos nossos professores. Esse vídeo representa apenas 20% da videoaula, da aula inteira. Quer assistir o restante? Então clique aqui embaixo que você tem um link, esse link vai direcionar você aí lá para o nosso site, uma isolada de conhecimentos pedagógicos total, né? Todas as aulas do professor César Bodão e todas as aulas da professora Márcia Gil. Investimento apenas R$ 80, 2 professores, prazo de acesso 60 dias, e durante esses 60 dias você pode assistir quantas vezes na hora que quiser, na hora que desejar, né? Tá certo? Carga horária 84 horas, né? Atualmente, eu digo atualmente por quê? Porque dentro desse prazo de 60 dias nós podemos ter aí alguma atualização, e esse módulo recebe aí todas as atualizações durante esse período, né? Quantidade de aulas, 109 horas, né? Ou seja, só aqui na La Concurso vocês podem ter certeza aí que é o melhor módulo de isolado de conhecimentos bancários existentes aí no mercado. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.